Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, querido. Louva a Deus por Deus permitir, aleluia, de estar fazendo mais um vídeo para postar aí no YouTube. Muito obrigado pelas orações, obrigado a você que tem me apoiado, obrigado a você que tem compartilhado. Continue me ajudando neste canal para que eu sinta a necessidade de cada vez mais fazer mais vídeo para postar. Nós vamos fazer aqui uma leitura da palavra do Senhor. Essa leitura vai ser uma leitura completa do Salmo 73. Louvado seja Deus, que diz assim a palavra do Senhor: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pois tive inveja dos arrogantes quando vi prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus. E com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumenta suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu o farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no ímpio eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minhas atitudes para contigo eram de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Querido, olha que coisa interessante aqui o salmista. Asaf, né? A gente vê aí quando o homem perde uma visão e no seu desespero ele fala coisas sem pensar, né? O que está falando. Pela sua frieza no Espírito Santo de Deus, ele sai da comunhão e ele começa a ver as coisas de uma forma errada. Observe que ele estava revoltado, né? E sem compreender, perplexo, porque o ímpio prosperava, porque aqueles homens maus cresciam, a doença não o atacava. E quando ele estava focado nisso, observe que os olhos dele espiritual estavam fechados. E ele começou a falar coisas, né,
que não agradava a Deus. Ele no começo sai dizendo que certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Mas quanto a mim, olha que coisa interessante, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Porque quando você começa a olhar e querer entender por que fulano não serve a Deus, porque ele não tem fé, e como é que ele é abençoado, e como ele é próspero, né? E você começa a olhar para isso, fitar seus olhos nisso, a tendência é você, na verdade, a diminuir sua fé, né? A voltar para trás. Nós temos, irmãos, que entender que o nosso negócio com Deus não limita aqui na terra, né? Porque na revolta você pode blasfemar, você pode murmurar, você pode falar absurdos como os até que uma hora de tudo isso que nós vemos aqui, ele até chegar a dizer os ímpios zombam, quando ele fala aqui, ó, zombam, fala com más intenções, em sua arrogância, ameaça com a opressão, né? E diz até com a boca arrogam a si os céus. Ele fala tantas coisas, né, sobre o ímpio, né, se colocando, vendo o lado, vendo o ímpio, a atitude do ímpio. Mas sabemos, irmãos, que quando Deus resolve, aleluia, olhar para seu povo, né? Porque o nosso Deus, ele sempre está nos moldando. As provações, as lutas, as batalhas, é um aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. Só que veja bem, quando a pessoa está assim, dificilmente ele vai à oração, ele vai ao lugar da oração. Quando a pessoa está assim, ele está pela lógica. A visão dele é humana, não é uma visão espiritual, porque ele perdeu a comunhão com Cristo. E quando você perde a comunhão com Cristo, você vai olhar para o ímpio, vai olhar para essas pessoas que estão do outro lado. E esquece da sua fé em Cristo Jesus. Mas observe que ele teve a coragem de falar, de confessar aquilo que ele pensava. Houve uma sinceridade da parte dele. E isso, amado, é o que Deus se agrada, quando você é sincero, quando você reconhece os seus erros, reconhece as suas falhas e se volta para Deus, né? E no momento que você entra numa comunhão com Deus, o Espírito Santo, ele vai te capacitar, ele vai te dar entendimento para você compreender determinadas coisas. Bom, e o que é que eu faço, né, quando eu estou nessa situação descrente, vendo todos esse absurdo, né, acontecendo, os ímpios crescendo, fulano indo para frente, meu vizinho é isso, é aquilo outro, e vai para frente, não serve a Deus, não tem temor de Deus. O que eu devo fazer? Faça o que Asaf fez, faça o que o salmista fez. Observe o que ele fez aqui na palavra do Senhor, quando ele teve o entendimento. Olha bem o que ele fez. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Quando ele tentou querer entender o porquê de tudo isso, porque o ímpio prospera, porque eles zombam e não acontece nada com eles. Olha aí. Aí ele diz o seguinte: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. O que ele quer dizer, meu irmão? No momento que eu fui buscar a Deus, no momento que eu me entreguei a Deus, o Espírito de Deus agora abre o coração dele e dá entendimento para ele. Aí ele começou a entender, a compreender o fim do ímpio, o final que está aguardando ele.
Foi aí que ele começou a entender como comunhão com Deus. É para você. Comece a orar agora. Comece a ter um momento de oração sincera com Deus, como nunca você fez. Rasgue seu coração para Deus. Você vai ver que o Espírito Santo, ele vai abrir seu coração e te dar entendimento. E você vai compreender por que essas coisas estão acontecendo na sua casa, na sua vida. Deus está nos dando a oportunidade, querido, aleluia, para isso. Para abrirmos nosso coração, para termos entendimento. Por que está acontecendo? Por que eu não cresço? Por que as coisas não acontecem para mim? Por que eu não vejo um milagre na minha vida? Mas você fez o que ele fez? Mesmo com todas as suas falhas, mesmo com tudo que ele falou, ele resolveu uma coisa: entrar no santuário de Deus, entrar na comunhão com Deus. Porque mais vezes a pessoa dobra o joelho e vai orar de qualquer jeito e passa ali 10, 15 minutos, 20 minutos ou no máximo meia hora, achou que fez uma grande coisa. Olha, querido, existe algumas coisas que devemos fazer: santificar a nossa vida a Deus, ter um entendimento do temor a Deus, rasgar o nosso coração, confessar a Deus as nossas falhas, nossos pecados, para que Ele veja no íntimo nosso se nós estamos verdadeiramente falando a verdade, se estamos sendo honestos, sinceros, porque Deus conhece o nosso coração. Você sabe disso, está lá no Salmo 139, né, que Ele sonda. Então, se você que está revoltado de ver tanta injustiça na sua visão, na sua maneira de ver, e parece que Deus não faz nada, entre no santuário, entre na oração, na santificação, vá conversar com Deus. Eu vou tentar te ajudar aqui nessa parte que ele entra no santuário. Olha bem, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu o farás desaparecer. Então você veja que a vida desses ímpios é como um sonho que você sonha, no outro dia você acorda, acabou, não é? Mas só que quando nós estamos na carne, nós não temos essa visão, não é? Porque o tempo de Deus, irmão, não é o nosso tempo. Muitas vezes ficamos revoltados e queremos que Deus haja com aquele fulano, com aquela ciclano, que Deus faça isso. Não, irmão. Deus é soberano. Ele reconhece aqui que Deus é soberano, que Ele é o Todo-Poderoso. Enquanto eu que preciso não me chegar a Deus com humildade, reconhecendo que só o Senhor é Deus, não tem como Ele abrir meus olhos. Então Deus está falando para você talvez, dizendo: meu Deus, quem sabe você diz assim: eu preciso de uma pessoa, eu preciso de um companheiro, eu preciso de uma companheira. Isso não é pecado. Se você está solteiro, se você está sozinho e precisa de alguém, aí você fica dizendo: mas eu vejo tantos que não é nem melhor do que eu, que é isso, que é aquilo, e consegue isso, consegue aquilo, não é nem crente, não é nem cristão, não tem nem a Deus, e se casou, isso, aquilo, outro. Pare de olhar para os outros, para de olhar para trás, para de olhar para os lados. Comece a rasgar seu coração e pedir a Deus, porque muitas vezes o erro você vai encontrar em você, no seu jeito de ser, nas suas atitudes, de como você se dirige à sua oração. Você tem que aprender a usar as palavras sinceras. Não precisa ser palavras bonitas, precisa ser palavras sinceras, que venha do coração, que venha da sua alma. Porque nós vemos que aqui houve uma sinceridade do salmista. Ele foi sincero, tudo que ele pensava, como ele agiu. Mas ele foi ao santuário e lá ele se derramou,
né? Ele se derramou diante de Deus. Quem sabe você vai estar assistindo, não sei se de madrugada, eu não sei que hora você vai estar assistindo este vídeo. Deus está falando com você. Talvez você mudou, né? Diante de uma pandemia, diante de uma luta, diante de um problema com a sua família, na sua casa, você preferiu dar um tempo. E Deus permitiu esse tempo. Mas você imagina o porquê Deus permitiu esse tempo? Para te dar a oportunidade de você buscar Ele, rasgar seu coração. Aleluia. Rasgue seu coração agora, santifique a sua vida neste momento que Deus está te dando, porque não tem hora melhor de nós buscarmos o Senhor que é de madrugada, né? Isso não quer dizer que Deus não vai te ouvir de dia, não estou falando nada disso. O importante é você rasgar o seu coração, porque, amados, é muito importante às vezes nós ficarmos sozinhos com Deus, porque você sabe que quando você está sozinho com Deus, você é o que você é. Né? Você não vai conseguir driblar, você não vai conseguir disfarçar quem você é diante de Deus. Você sabe disso. Então, o que falta é isso. É você, quem sabe, você que está com medo, uma opressão, né? Uma angústia, uma tristeza, né? Mas questione Deus. Você tem feito a vontade do Senhor, você tem lido a Bíblia, você tem jejuado, você tem orado, você tem pregado a palavra do Senhor, você tem falado do amor do Senhor, você tem desempenhado o dom que Deus te deu, você tem congregado, né? Não estou falando agora por causa de uma pandemia, não. Não. Você tem feito isso na sua vida quando você tem oportunidade? Ou sempre te falta tempo? Você não tem tempo para congregar, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler a Bíblia? Então é isso que você precisa ser sincera, ser sincero com Deus. Quando ele pensou, tudo ele falou do ímpio, que o ímpio prosperava, que o ímpio não adoecia, que o ímpio zombava, que o ímpio fazia isso, fazia aquilo outro, e nada acontecia. Deus não falou nada com ele. Deus se calou, não é? Mas ele resolveu, no momento que ele resolveu a ter verdadeiramente um encontro sincero, honesto com Deus, e rasgou o coração para que Deus o ouvisse, Deus ouviu, né? E ele começou a reconhecer as palavras que ele tinha dito, ou seja, ele se arrependeu, porque Deus deu a ele entendimento que tudo isso do ímpio é como um sonho. Uma hora vai acordar e tudo acabou. E quando ele reconhece isso, a gente vê que ele continua aqui na palavra do Senhor, quando ele estava revoltado, que o coração dele estava angustiado. Olha bem, no versículo 21, ele diz assim: quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja. Olha que coisa, irmão. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Veja, parece que essas palavras, irmão, é para agora, para esse momento, para hoje. Quem sabe você está agindo como um animal irracional, falando coisas que você não sabe, que você não compreende, que você não entende. Foi assim que ele se achou, foi assim que ele se encontrou depois que a ficha caiu. Quando ele foi buscar o Senhor, quando ele foi adorar o Senhor, quando ele foi pedir a bondade e a misericórdia do Senhor. Então, essas coisas que estão acontecendo com você, Deus tem uma explicação. Se você buscar com sinceridade, com honestidade diante dele, se rasgar diante dele, estou falando diante de homem não, é você e Deus agora que você tem que fazer isso. O Senhor, ele vai te mostrar, aleluia, ele vai te revelar, ele vai te esclarecer e tirar todas as tuas dúvidas. E pode ter certeza, assim como esse homem, o salmista aqui, Asaf, ficou envergonhado com ele mesmo, do que ele falou, do que ele disse, você também vai sentir-se assim. Mas veja como é bom quando a gente confessa. E quando a gente confessa com sinceridade a Deus e reconhece
as palavras que falamos, porque ele se comparou até a um animal irracional, né? Das bobagens que ele falou. Então Deus, aleluia, que conhece o seu coração, sabe. Agora vamos descer mais um pouco aqui, né? E ele vai dizer uma coisa aqui interessante no versículo 23, ó. Contudo, sempre estou contigo. Toma minhas mãos direita e me sustém. Quem sabe é isso que você tem que fazer agora. Senhor, toma minhas mãos. Senhor, toma minha vida. Toma minha causa em tuas mãos. Tem misericórdia de mim. Me perdoe por palavras, por atitudes que fui ignorante, que fui como um animal irracional. Porque muitas vezes agimos desta forma para com o nosso Deus. Agora o nosso Deus é um Deus misericordioso e bondoso. Vamos continuar? Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Você está sentindo, querido? Né? Depois que ele começa a se quebrantar, ele reconhece a misericórdia, a bondade de Deus, o socorro de Deus, né? Ele vai descobrindo que Deus realmente é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele começa a se abrir, coração quebrantado, o Espírito Santo começa a agir. Louvado seja Deus. E aí diz: a quem eu tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Então ele, irmãos, caiu a ficha. E ele queria estar na presença do Senhor. Ele queria servir a Deus. Ele queria continuar firme. Louvado seja Deus. E ele diz: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Tá vendo? O coração do homem é enganoso. Muitas vezes somos iludidos, somos enganados. Mas o que é importante, irmão, reconheça as suas falhas, reconheça as atitudes e palavras que você às vezes fala, sem pensar, sem a unção do Espírito de Deus. Então que você que está aí assistindo este áudio, este vídeo, você possa, em nome de Jesus, buscar agora, entra no santuário. O santuário pode ser exatamente nesse lugar que você está aí assistindo. Dobre o seu joelho agora, converse com Deus como você nunca conversou com Ele. E diga: Senhor, me perdoe pelas minhas falhas, pelas minhas loucuras, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Porque mesmo que você fale, mesmo que seu coração fale, te engane, mas há um Deus do céu misericordioso, e que quando você se chega a Ele, que você se derrama, Ele te sustenta. Então quando Ele pediu, me sustente, você também pode dizer: Senhor, me sustenta, Senhor. Me sustenta, pega nas minhas mãos, Senhor. Me sustenta para eu continuar. Eu não quero ser um murmurar. Estou passando um momento difícil na minha vida. Estou passando um momento difícil na minha empresa, na minha casa, na firma do trabalho. Não importa, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu reconheço que o Senhor é Deus. Eu reconheço que as Tuas mãos é poderosa. O Senhor é soberano. Comece a conversar com Deus. Amém? Este é o exemplo que nós temos aqui na Bíblia, de um homem que foi sincero, honesto, que reconheceu sua fraqueza, suas falhas, mas ele foi, aleluia, ao lugar certo. Ele entrou no santuário de Deus, aleluia. Que você possa tomar uma posição, aleluia, neste momento, após você estar aí acabando de assistir este vídeo. Dobre o seu joelho, fale com Deus, porque Deus jamais esquece dos seus filhos. Não deixa Satanás te enganar, não deixa ele cegar a sua mente, os seus olhos, porque crente, cristão, não vive por vista, nós vivemos pela fé. Diante de tudo isso que está acontecendo aí no mundo, diante de tudo isso que você está passando, há um Deus no céu que Ele supre
todas as nossas necessidades. Há um Deus no céu que cuida de nós. Louvado seja Deus. Graça e paz